Então, ao longo desses 3 capítulos de Romanos, Paulo deixa claro, como eu falei, essa verdade de que todo ser humano, independente de cor, de raça, de religião, ele é culpado diante de Deus. Todo ser humano é indesculpável diante de Deus. E hoje nós veremos isso. Não há nenhum justo, nenhumzinho sequer, em toda a terra, ao longo de toda a história. Esse texto ele é um texto muito interessante porque ele nos aponta para a universalidade do pecado e ele chama a nossa atenção também para a necessidade que nós temos de um Salvador. Ninguém consegue salvar a si mesmo, é por isso que precisamos de Jesus. Dito isso, vamos lá para o nosso texto, Romanos 3, do 9 ao 20. Que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, esse trecho ele já se inicia com aquilo que parece ser uma aparente contradição. Eu não sei se vocês lembram, mas no texto que foi exposto aqui na semana passada, Romanos 3, ali no verso 1 e 2, Paulo afirma que os judeus eles tinham sim algum tipo de vantagem. E agora, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo afirma que eles não têm nenhuma vantagem. Mas essa contradição ela é apenas aparente, porque Paulo está falando de coisas diferentes. Então, sim, os judeus eles têm vantagens em relação aos gentios, principalmente por conta daquilo que eles receberam de Deus, principalmente pela lei que foi dada a esse povo. Mas quando se trata de julgamento, eles não têm nenhum tipo de vantagem. Deus não vai tratar os judeus com nenhum tipo de favoritismo. Então, quando se trata de julgamento, judeus e gentios estão no mesmo nível. Os dois grupos são culpados diante de Deus. Porque todos, judeus, gregos, gentios, religiosos, moralistas, pagãos, todo ser humano está debaixo do pecado. E esse texto, ele me fez lembrar de um filme que eu vi há alguns meses atrás. E é um filme bem interessante, principalmente para ser visto a partir da nossa cosmovisão cristã. O nome do filme é Éden, inclusive foi a Thaís que me indicou ele, e o nome ele é bem sugestivo. Esse filme ele é baseado em uma história real de um caso misterioso, conhecido como caso Floriana, que ocorreu nas Ilhas Galápagos, nos anos de 1930. Então, é um filme verídico, é um filme baseado em uma história real. Tudo começa quando um médico alemão ele decide abandonar a vida em Berlim para fugir do mal da industrialização, do mal da guerra, daquela disputa por poder. E ele se muda, então, para uma ilha deserta, junto com a sua discípula, que era a sua companheira. E então, ali naquela ilha, ele começa a escrever várias cartas relatando como que tem sido a experiência dele longe desse mal, como tem sido a experiência de uma vida simples. E essas cartas, então, são publicadas em um jornal da época e acabam atraindo outras pessoas a essa ilha. Mais precisamente, um casal que chega nessa ilha com o seu filho pequeno, que estava muito doente, e uma mulher junto com os seus 2 amantes. E essa mulher, ela se auto-intitulava baronesa, se dizia uma mulher muito rica, de muitas posses. Então, a narrativa do filme é demonstrar
os conflitos entre aqueles grupos, porque havia um conflito muito grande de ideias entre eles. Enquanto esse médico fugiu da industrialização, fugiu da cidade grande para se isolar, essa baronesa tinha o desejo de construir um resort de luxo ali naquela ilha. Então, aquela família que era muito moralista, uma família conservadora, é obrigada a ser vizinha de uma mulher que tinha 2 homens, que tinham 2 amantes. Então, o filme gira em torno dos conflitos que acontecem em esses grupos. E com o passar do filme, com a escassez por alimento, com a escassez de água, aquela luta territorial, o conflito ele só aumenta entre o grupo. Então, a traição, a falsas alianças, a desconfiança, a luta por poder, luta por comida, e o resultado acontecem até assassinatos naquele lugar. Assassinatos que até hoje não foram desvendados, porque foram poucos sobreviventes nesse caso e cada um conta a história, né, segundo quer contar. E tudo isso é para te falar de uma cena desse filme que me chamou muita atenção. Após observar toda essa relação entre os grupos e até mesmo o ponto que eles chegam de cometer um assassinato, esse médico, então, muito feliz, ele parece ter chegado à conclusão, à resposta, na verdade, daquilo que ele foi buscar naquela ilha. Em outras cenas do filme, mostra que ele foi para lá para responder uma pergunta. Qual é o propósito do homem? E a todo tempo ele tenta responder essa pergunta e ele não encontra essa pergunta. Mas após a análise de todos esses acontecimentos do filme, e como eu falei, do nível que eles chegaram, ele então se alegra por ter encontrado essa pergunta, a pergunta da vida dele. E eu vou compartilhar com vocês exatamente a fala. Ele diz o seguinte: o homem é sempre colocado acima dos animais, por Nietzsche e pelo cristianismo. Mas nossos instintos animais são nossa verdade interior. Nós caçamos, lutamos, procriamos e matamos. É esse o nosso propósito da vida. Durante 10.000 anos fugimos de nós mesmos. Chega. A conclusão que ele chega é: o homem pode estar em uma ilha deserta, mas ele não vai conseguir fugir de si mesmo. O homem está debaixo do pecado. E é exatamente isso que Paulo vai dizer aqui. O homem está em poder do pecado. O homem está sob a autoridade do pecado. John Stott explica isso da seguinte maneira. Ele diz que nós estamos debaixo do pecado. Então, é como se nós estivéssemos aqui e o pecado estivesse sobre nós. Então, sabe o que o pecado faz? Ele esmaga o homem. Ele destrói o homem. E todo o nosso corpo, todo o nosso ser, ele é afetado pelo pecado. Muito diferente do que é ensinado por muitas ideologias, o problema da humanidade caída não é o meio em que ela vive. Esse filme deixa muito claro, eles estavam no paraíso. E ainda assim tinham problemas. O problema da humanidade caída é o que está dentro de nós. Vocês querem ver como que isso é uma verdade? Para refletir comigo. Um jovem de periferia, sem nenhuma estrutura familiar, ele revela sua maldade ao pegar uma arma e ir para a rua e matar um cidadão de bem. Um jovem de família rica, com estrutura familiar, ele revela sua maldade ao torturar um cachorro. Um homem iletrado, analfabeto, ele revela sua maldade ao se embriagar o dia inteiro, chegar em casa e agredir a esposa e agredir os filhos. Um homem rico, letrado, com mestrado, com doutorado, ele revela sua maldade ao se envolver em casos de pedofilia. Uma mulher pobre, mas gananciosa, se envolve em esquemas de corrupção no trabalho, revelando assim a sua maldade. Uma mulher rica e gananciosa se envolve com esquemas de apostas milionárias para ficar mais rica. Consegue perceber que o problema não é o meio, é o que está dentro de nós? É por isso que esse mal, ele não vai ser solucionado através da criação de mais ONGs. Não vão ser novos projetos de lei que vão salvar o homem.
Não vai ser a criação de uma nova ideologia que vai salvar o homem. Nem mesmo a família, que é uma estrutura sagrada, tem poder de salvar o ser humano. Qual é o único caminho para um homem caído? Jesus. Não existe outro. Vocês conseguem perceber, então, o valor daquilo que nós carregamos? Nós carregamos Jesus. Nós podemos apresentar o Evangelho de Jesus, que é a única maneira do homem ser verdadeiramente transformado. Todas as outras coisas que eu citei são um band-aid em cima de um câncer. Não vai funcionar. Talvez externamente vai parecer que está bom, mas internamente continua sob o domínio do pecado. Então, só Jesus é capaz de transformar o ser humano. É por isso que ele é o nosso Salvador. Não é à toa que Jesus tem esse nome, que esse adjetivo é usado para ele. Porque só Jesus é capaz de nos salvar de nós mesmos. Então, essa é a realidade do homem. O homem está debaixo do pecado. E Paulo vai argumentar, então, baseado nisso. E ele vai utilizar várias citações do Antigo Testamento para comprovar essa tese de que o homem é culpado. Essa é uma culpa generalizada, é universal, é um problema que todos nós carregamos. E para enfatizar isso, ele vai usar algumas palavras de maneira repetida. E eu quero que vocês observem aí na sua Bíblia. Ele vai repetir algumas vezes nos próximos versículos a palavra todo e a palavra nenhum, para garantir de que esse é um problema geral. Vejam aí no verso 3. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, essa expressão, como está escrita, é uma referência ao Antigo Testamento. E ele inicia utilizando essa palavra, nenhum. Todo homem está no mesmo nível, não há nenhum sequer, ninguém consegue se salvar. E essa concepção da universalidade do pecado, ela é um nivelador da humanidade. Não importa se você é rico ou pobre, se é branco ou negro, se é judeu ou palestino, diante de Deus, todos estão no mesmo nível. Somente Ele está acima e toda a humanidade está abaixo dele, em um mesmo nível, como pecadores, como culpados. E eu quero chamar a sua atenção para esse verbo utilizado por Paulo. Não há justo. Esse verbo, ele está em um tempo verbal no grego que indica continuidade e permanência. Então, nunca houve nenhum justo, não há nenhum justo e não haverá nenhum justo em todo o tempo, ao longo de toda a história. Então, o padrão de toda a humanidade é um padrão de injustiça. O pecado, ele afetou o intelecto, as emoções, a vontade humana, ou seja, todos os aspectos da personalidade humana. Então, as palavras do homem, os atos do homem, as atitudes do homem são contaminadas pelo pecado. É por isso que quando a gente vê alguém fazendo bem, sem Deus, isso não é bem. Paulo diz lá em Coríntios que existem pessoas que são capazes de perder a sua própria vida, de se entregar, mas sem amor, isso não vale de nada. E é uma verdade, tem muita gente que é capaz de se doar a esse nível, mas pensando em si mesmo e não para dar glória para Deus. Então é por isso que nós não conseguimos fazer o bem sem o Senhor. Veja aí o verso 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, ou seja, não há quem seja capaz de acompanhar o Senhor. Não há quem seja capaz de entender os planos de Deus, de entender os caminhos de Deus. E Paulo afirma também que não há ninguém que busque a Deus. A tendência natural do homem é sempre fugir de Deus. A tendência natural do homem é enxergar Deus não como um amigo, mas como um inimigo. É isso que nós naturalmente fazemos. Lloyd Jones explica que buscar a Deus significa ter um desejo por Deus.
um desejo de conhecer a Deus, um desejo de desfrutar de Deus, um desejo de adorar a Deus, um desejo de buscá-lo em oração, uma busca para conhecer a vontade de Deus em obediência. A partir dessa definição fica claro que nenhum ser humano é capaz de buscar a Deus. Por natureza, nós não conseguimos isso. Para que a gente busque a Deus, ele primeiro tem que vir até nós. Então, nessa relação, nós somos a caça e o Senhor, ele é o caçador. Ele é que vem primeiro. Ele é quem nos busca. Ele é quem nos chama. E é por conta dessa verdade do Evangelho que eu creio na perseverança dos santos. Quantas vezes eu já tentei fugir? Quantas vezes, sem querer, eu me distanciei e me esfriei? Mas o Senhor, mais uma vez, me buscou. A fidelidade do Senhor é algo sem palavras. Nós não conseguimos ser fiel como nosso Deus é fiel. Então, por conta disso, é Ele quem gera isso em nós. Se nós buscamos a Deus, é porque Ele nos leva a fazê-lo. Porque a nossa realidade ela é bem contrária disso. Veja aí o verso 12. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. A verdade é que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer que tenha a capacidade de fazer o bem. Esse verbo desviaram, ele traz uma ideia, eu queria ilustrar aqui com vocês. Imagine uma estrada e imaginem toda a humanidade indo na contramão. Todos. Ninguém consegue ir pelo caminho certo. Todos optam pelo caminho errado. E então se tornam inúteis. E essa palavra ela é interessante também. É a mesma palavra utilizada por Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele vai falar sobre aquele sal que perde o sabor. Ele diz que ele se torna inútil, ele se torna estragado. Então, naturalmente, é esse o caminho que o homem vai abraçar, um caminho de inutilidade. Ele não serve para mais nada. E eu queria aqui nesse momento, então, recapitular com vocês as informações que nós já recebemos de Paulo. Ele está compartilhando as características de um homem sem Deus. E Paulo disse que não há nenhum justo sequer. Não há quem entenda os caminhos de Deus. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer que faça o bem. Diante disso aqui, eu quero te fazer umas perguntas, crente. Você não precisa me falar alto, tá? Responda para si mesmo. Você pode ser considerado alguém justo que anda retamente? Você consegue entender o plano de Deus? Você busca a Deus de todo o coração? Você escolhe fazer o bem? Se a sua resposta é sim, você precisa se lembrar que isso só é possível por conta da graça de Deus atuando em você. Sem Deus você não anda retamente. Sem Deus você não vai entender os planos de Deus. Sem Deus você não consegue buscar a Deus. Sem Deus você não pode escolher o bem. E aqui está uma informação que nós não podemos nos esquecer. Sabe por quê? A nossa obediência é perigosa. É muito fácil cair no pecado da justiça própria. É muito fácil a gente se encher de orgulho espiritual. Eu não sei vocês, mas eu passo por isso direto. Sabe aquele sentimento de, Natália, você é boa. Sabe quem fala isso? Satanás. Ele que fala. Como você é boa. Olha as suas decisões. Que menina abençoada. Só que não. Nós não podemos nos esquecer nem por um dia quem nós somos sem Deus. Assim, a gente cresce em humildade. Porque bem-aventurados são esses, são os pobres em espírito. São aqueles que reconhecem que nada conseguem fazer sem Deus. E às vezes a gente
fala isso, mas a gente no fundo não sente isso. De certa forma, quando obedecemos, quando fazemos o bem, quando somos disciplinados, como seguindo as ordenanças, o nosso coração se enche de orgulho e a gente toma essa glória que é do Senhor, porque naturalmente nós não somos assim. Paulo está dizendo, você não é bom, você não escolhe o bem, você não busca Deus, não adianta. Essa glória é totalmente dele. E essa é uma maneira da gente golpear o nosso orgulho espiritual e de também fazer a gente crescer em misericórdia. E eu quero te fazer ainda outras perguntas. O que você sente quando você olha para um irmão que ainda não consegue andar de maneira reta? O que você sente quando você olha para um irmão que ainda tem dúvidas sobre Deus e o seu plano? O que você sente quando você olha para um irmão que ainda tem dificuldades de buscar a Deus? O que você sente quando você olha para um irmão que não consegue escolher o bem o tempo todo? O seu olhar é um olhar altivo de eu consigo e você não. Ou o seu coração é como o de Jesus, que colocava o olhar na miséria do outro. Ele, Deus. É impressionante a maneira como Jesus se aproximava dos pecadores. O olhar dele era um olhar de misericórdia, mas muitas vezes nos falta isso. Falta a gente olhar e pensar assim, cara, eu já errei nisso, eu posso ajudar. Eu vou me colocar nesse lugar de auxiliar o meu irmão, de discipular o coração dele, de ajudar, mas não. A gente julga e a gente se compara. E a nossa tendência é sempre estar procurando pessoas que estão em níveis inferiores que nós, para que a gente possa se sentir superior, orgulho espiritual. E isso é pecado. Então, se você quer crescer em humildade e misericórdia, você precisa se lembrar quem Deus é e quem você é. Você tem que fazer esse exercício todo dia. Acorda de manhã, na hora que você estiver lá escovando o dente, se olha no espelho e lembre quem Deus é e quem você é. Quem Deus é e quem você é. Quem Deus é e quem você é. Para que você tenha certeza de que você não consegue viver sem Ele. Vira aí pro lado pro teu irmão e fala para ele assim, ó, você é mau. Você precisa de Deus? Não foge dele, não. Essa é uma verdade. Nós somos totalmente necessitados de Deus. Nós somos miseráveis da graça do Senhor. Ai de nós se não fosse o Senhor. No verso 13 e 14, nós vamos observar, então, mais uma dessas características desse homem sem Deus. Paulo vai tratar aqui de um pecado que é muito comum, que é o pecado na área da fala. Ele diz o seguinte, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Como eu falei, todo o corpo humano, o homem por inteiro, é afetado pelo pecado. Então, o homem ele se torna uma fábrica de pecados. E nessa fábrica tem um funcionário do mês que trabalha diligentemente para produzir pecados. Quem chuta aí? Quem é o funcionário do mês? A língua. Oh, pequenininho, mas capaz de trazer e de causar um estrago enorme. Paulo compara a garganta de um homem sem Deus com um sepulcro aberto. Ou seja, quando você passa do lado de um sepulcro, do lado de um túmulo aberto, você não precisa nem chegar tão perto, porque o cheiro já diz o que está lá dentro. Assim como o coração não regenerado. A boca fala do que o coração está cheio. Então, você sabe que aquela pessoa não é regenerada simplesmente por causa das coisas que saem da boca dela. É como um sepulcro aberto. Fede. Ninguém quer estar perto. Ele compara também a língua com um veneno de víbora.
E deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui nessa sala já foi mordido por uma cobra? Alguém? Ninguém, né? Que bom. Alguém aqui nessa sala já foi ferido pela palavra de uma outra pessoa? Levanta a mão para minha estatística. A nossa língua é mais venenosa do que um veneno de víbora. Nós temos uma capacidade muito maior de destruir, porque a gente está fazendo isso sempre. Sempre. A falta de sabedoria no falar é algo que destrói relacionamentos, destrói casamentos. Tem pai e filho que não se falam há anos por causa de palavras que foram ditas. Então, sim, a língua é como um veneno de víbora. E além disso, a boca, ela está cheia. Mas ao invés de estar cheia de bênçãos, de palavras de sabedoria, ela está cheia de maldição e amargura. Ela está o tempo todo liberando maldição e amargura. São aquelas pessoas que não pensam antes de falar, que saem soltando tudo. Não é à toa, então, que as escrituras elas tenham tantos alertas em relação a esse pequeno órgão, porque a língua faz um estrago. E eu queria compartilhar com vocês alguns desses alertas. A grande maioria no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. Provérbios 10:19 diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios 12:18: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são como remédio. Provérbios 12:22: o Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Provérbios 20:19: o mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Provérbios 17:28: até o insensato, quando se cala, é dito por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Tiago 3:2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Eu acho que a língua é uma das últimas partes do corpo a se converter. Depois do bolso. Ali é um palho duro entre eles. Nós precisamos buscar a sabedoria no falar, meus irmãos. Mas não fazer isso de maneira mecânica. É que realmente o nosso coração estejam cheios dessa verdade, para que a nossa boca fale dessas verdades. Que a nossa boca seja uma fonte de bênção a jorrar para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Que a gente, em nome de Jesus, demita esse funcionário do mês. Que a gente faça ele perder o emprego, né? Chegamos então ao verso 15. Paulo continua então com essas características da maldade humana. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Isaías diz isso aqui em outras palavras. E eu me lembrei que ele usa a expressão de que é como se os humanos sem Deus, eles corressem para o mal. Então, os pés deles estão sempre correndo para a direção errada, estão sempre buscando o mal. E no final desse mal, muitas vezes, o que se encontra é a violência, é o derramamento de sangue. Então, a violência, ela é uma característica do homem sem Deus. Não é à toa que a gente observa que os índices de criminalidade e de violência, eles só aumentam, porque quanto mais distante um homem está de Deus, mais violento esse homem será, mais agressivo ele será. E em contrapartida também, quanto mais próximos estamos de Deus, mais mansos nós nos tornamos, mais pacíficos nós nos tornamos. No verso 16 diz o seguinte: nos seus caminhos há destruição e miséria. Essa poderia ser a descrição perfeita de um tsunami. Não poderia? Uma tempestade. Passou e causou destruição e miséria. Mas é a descrição escolhida por Paulo para se referir ao ser humano. Onde ele passa, ele sai destruindo tudo. E ele deixa um rastro de dor, um rastro de sofrimento por causa das suas escolhas, por causa do seu pecado, por causa da sua fala, por causa das suas ações.
No verso 17, ele afirma: eles não conhecem o caminho da paz. Então, os pecadores, eles não conhecem o caminho da paz. Eles vivem um estilo de vida que não leva à paz e eles acabam com a paz das outras pessoas também. Então, o homem natural, ele tem uma tendência muito forte ao conflito. Ele tem que estar em guerra com alguém. A realidade é essa. E a gente foca muitas vezes, quando se trata da paz, numa esfera maior. A paz entre as nações. Então, são homens que precisam guerrear por lutas de território, por ideais. Mas a gente precisa trazer isso para as esferas menores. É pecaminoso a gente não viver em paz com aqueles que vivem dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto. É pecaminoso não viver em paz no seu ambiente de trabalho. E, infelizmente, o que mais os ímpios nos acusam é por conta dessa hipocrisia que os evangélicos têm. São pessoas terríveis, pessoas insuportáveis, difíceis de lidar, pessoas que não cedem, que querem o conflito a todo tempo, que estão o tempo todo buscando lutar com as pessoas e depois eles querem pregar o evangelho. Um evangelho que nem os transformou ainda, mas que eles querem. Então, a gente precisa entender isso. A tendência à luta é pecaminosa. É pecado. Nós fomos chamados para ser pessoas que promovem a paz. Alguém aqui é presidente do Brasil? Não. Nós não temos poder de fazer isso nessa esfera. Mas nós temos poder de governar a nossa casa. Nós temos poder de sermos diferentes nas nossas relações com os nossos familiares. Nós temos o poder de sermos diferentes no nosso ambiente de trabalho e, sim, promover a paz. Chegamos, então, ao versículo 18. E aqui no verso 18, Paulo ele vai dar o problema raiz. O problema que causa todos os outros problemas. A grande questão é, o ser humano sem Deus não tem temor. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, a verdadeira condição espiritual do homem é justamente vista por esse ponto aqui. Se essa pessoa reverencia e se submete a Deus. É aqui que a gente prova a condição espiritual do ser humano. E a conclusão que Paulo chega é: não há temor do Senhor. E o que é então, Nath, temor do Senhor? Qual é a definição disso? Muitas vezes nós nos enganamos com o temor do Senhor e até por conta dessa palavra, a gente acha que temer a Deus é ter medo de Deus. É manter uma certa distância confiável, porque a qualquer momento ele pode vir e me atacar. Então eu temo o Senhor. Mas o temor do Senhor não é isso. O temor do Senhor, ele é um profundo respeito. É uma reverência afetuosa. É amor a Deus, reconhecendo a sua santidade, poder e grandeza. Não é medo paralisante, mas uma postura sábia de evitar o que ele detesta e viver em conformidade com os seus padrões. Isso é temer a Deus. Não é ter medo. O temor do Senhor, ele é um freio para nós, pecadores. O temor do Senhor, ele é um antídoto contra o mal. O temor do Senhor é aquilo que afasta o homem do pecado e que conduz o homem ao arrependimento. No livro de Provérbios, que eu já citei aqui anteriormente, logo ali no primeiro capítulo, a gente vê que o temor do Senhor é dito como o princípio do saber. Em outras palavras, o temor do Senhor é o fundamento no qual se constrói uma vida de sabedoria. O temor do Senhor é o fundamento no qual se constrói uma vida de sabedoria. E você não precisa ser expert em construção para saber que o fundamento vem primeiro. A primeira coisa de uma obra é o fundamento, é o alicerce. E aqui está uma chave, talvez, que explique muito bem o porquê de tantos escândalos na igreja nos nossos dias. As pessoas estão tentando construir do jeito errado. O temor do Senhor não é o fundamento. Outras coisas são o fundamento.
A nossa geração é uma geração que sim, ama a aparência. Que sim, é tendenciosa para performance. Nós apontamos os nossos irmãos assembleianos, os nossos irmãos pentecostais, rimos e debochamos muitas vezes da maneira como eles se movem, mas muitas vezes nós performamos. A nossa geração é uma geração que ama ser vista. Ama parecer ser o que de fato não é. E gastam toda a sua energia em sustentar esse personagem. Eu preciso parecer boa, eu preciso parecer espiritual, eu preciso parecer temer a Deus, eu preciso parecer amar a Deus, eu preciso parecer buscar a Deus. Mas não ama, mas não teme, mas não busca, mas parece. É o sabor cristão. Mas no fundo não é. Mas está ali, construindo em cima daquilo. Gente, os líderes dos nossos dias estão construindo em cima de roupa. É a maneira como eu me visto que vai abrir portas. Estão construindo em cima da oratória, estão construindo em cima da sua capacidade intelectual, estão construindo em cima dos seus dons, dos seus talentos, estão construindo em cima da sua capacidade por excelência. Eu sou um bom pregador, eu sou um bom músico, eu sou um bom administrador. É por isso que as casas estão caindo. Isso não é fundamento de vida de sabedoria. O fundamento de uma vida de sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor não é um enfeite, não é um quadro que a gente coloca na parede. Não! Mas nós, muitas vezes, construímos da maneira errada. A maior urgência da igreja brasileira, meu irmão, não é falta de estrutura. Não. Nós temos mega igrejas com telão de LED de R$500 mil. Qualquer igrejinha que você for aqui no bairro vai ter um lugar para você se sentar, provavelmente vai ter um ar-condicionado, instrumentos, e algumas ainda vão ser bem bonitas como a nossa. A maior urgência da igreja brasileira não são os recursos financeiros. Nós somos ricos se comparados com outros lugares. A maior urgência da igreja brasileira também não é pessoas capacitadas. Se existe um tempo onde os ministros, onde os membros podem se capacitar, é nessa era. Você pode ver pregação a qualquer momento no YouTube. Existem vários cursos disponíveis. Se você é músico, você pode se aprimorar. O problema não é a falta de pessoas capacitadas, pelo contrário. Esse tempo tem sido marcado por pessoas excelentes no que fazem. A maior urgência da igreja brasileira também não é lotar cultos. As igrejas estão cheias. Dá uma olhadinha para o lado. Cheio. A maior urgência da igreja brasileira é recuperar o temor do Senhor. É isso que nós estamos desesperadamente precisando. Essa é a nossa urgência. Nós olhamos para a igreja primitiva, para a igreja de Atos, e nós a vemos como um exemplo. E muitas vezes nós focamos muito nos milagres e nos dons. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção no texto de Atos 2, que é um dos meus preferidos das Escrituras. É quando o texto diz: em cada alma havia temor. Atos 2:43. Em cada alma havia temor. E eu lembro do dia em que eu li isso e que o Espírito Santo abriu os meus olhos para isso. Uau! O segredo deles. É por isso que aquela igreja crescia de maneira saudável. É por isso que eles se moviam nos dons, é por isso que o nível de justiça era tão alto entre eles, é por isso que eles provavam do Espírito a ponto de ter curas e milagres. Por quê? Porque em cada alma havia temor. Mas o temor de Deus falta nos nossos dias.
Muitas vezes nós estamos colocando como um enfeite na parede. Mas eu preciso te lembrar, um dia nós estaremos diante do Senhor. Esse dia vai chegar. O dia em que Deus vai olhar bem dentro dos nossos olhos. Dentro dos nossos olhos. E eu não sei vocês, mas eu não quero ouvir do Senhor: Natália, como você pregava bem. Mas não há temor de Deus em seus olhos. Uau! Como você canta. Você não desafina. Nossa, você toca tão bem, não erra nenhuma nota. Mas não há temor de Deus em seus olhos. Uau, que crente exemplar. Não falta nenhum dos cultos. Dizimista. Que alegria. Mas não há temor de Deus dentro dos seus olhos. Uau, quantos livros você leu? Sabe grego, hebraico, se formou em teologia. Que mente abençoada. Mas não há temor de Deus dentro dos seus olhos. Se a gente ouvir isso do Senhor, perdemos. A gente precisa parar de achar que Deus quer só o nosso serviço. Diferente de nós, Deus não quer nos usar. Isso não faz parte da identidade dele. Deus não é um Deus que usa pessoas. Ele nos quer. Ele não quer a sua excelência no serviço sem o temor a ele. Ele despreza esse tipo de coisa. Ele não quer que você pareça ser algo que você não é. E o caminho é vulnerabilidade. Deixe as pessoas verem quem você é de verdade. Deixa as pessoas conhecerem quem você é. Não gaste a sua energia tentando ser. Seja. Ainda que com falhas, ainda que com defeitos, ainda que em construção, mas tema o Senhor de verdade. Porque, meu irmão, ninguém pode parar uma igreja que teme o Senhor. Ninguém pode parar uma igreja que entendeu com quem está lidando. Quando cada um desses escândalos estoura, o meu coração quebra. Porque eu penso, eles não sabem com quem eles estão lidando. Anos escondendo pecados escandalosos. E subindo em um púlpito para pregar domingo após domingo. Anos em pecados vergonhosos e sentando em um banco para ouvir o glorioso evangelho. Nós não sabemos com quem estamos lidando. Porque o seu Deus, ele é terrível. Terrível. Terrivelmente poderoso, terrivelmente grande, terrivelmente belo, terrivelmente justo, terrivelmente santo. E ele merece ser reverenciado. É só isso que a gente pode fazer. Temer e tremer diante desse Deus. Essa é a urgência para nós. Esse é o foco principal dessa palavra de hoje. O Senhor quer comunicar isso a nós. Precisamos urgentemente voltar a construir da maneira correta. Nem que você tenha que voltar do zero. Destrói tudo. Não está valendo de nada mesmo. Coloca o temor do Senhor e inicia essa construção novamente. Chegamos então aos 2 últimos versículos, onde o apóstolo Paulo diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus.
porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o propósito da lei não era dar alguns passos para que algum grupo chegasse ao céu. O propósito da lei era justamente mostrar a incapacidade do homem de obedecer a Deus e de conquistar o céu. Então, a lei não tem como justificar, porque esse não é o propósito dela. A lei funciona muito como um diagnóstico e não como um remédio. Então, ela revela o pecado, ela mostra o pecado do homem e mostra também a sua desobediência. Então, tanto gentios quanto judeus, eles não conseguiam obedecer à lei. Então, a conclusão que nós chegamos é, diante de Deus, todo homem está no mesmo nível. Todo homem é culpado, todo homem é indesculpável diante de Deus. E aqui Paulo diz que todas as bocas se calarão. Eu fiquei pensando nos meus filhos, quando eles estão fazendo besteira, e eu chego e pego eles no flagra, e eles não têm nenhum tipo de argumento para usar. Então, é isso que acontece. Não terão desculpas diante de Deus. Todas as bocas se calarão e haverá essa consciência da culpa. Por quê? Ninguém será justificado por obras da lei. E essa, então, assim Paulo encerra o seu argumento, mostrando a total impossibilidade do homem de ser salvo através de méritos, através de boas obras. Porque nós não vamos conseguir, porque nós não conseguimos obedecer a Deus, porque nós não somos justos sem Deus. Eu chego aqui então ao final desse sermão, e ao longo dessas semanas foi compartilhado conosco muitos argumentos suficientes para a gente sair daqui com essa consciência de que o ser humano é culpado, de verdade, de que o ser humano é mau, de que o ser humano não busca Deus, de que nós não somos justos, de que nós não amamos a Deus. Essa é a nossa realidade. O homem é culpado pelos pecados de comissão e omissão, dos pecados públicos e privados. Está condenado não só pelo que diz e faz, mas por causa do que é, ou seja, por conta do seu estado pecaminoso. Se a carta aos Romanos acabasse aqui, nós estávamos perdidos. Porém, ela não acaba. E eu quero te pedir um favor, olha aí para a sua Bíblia. Veja o verso 21, que vai ser exposto na semana que vem. Se você for mais fofinha, assim, igual a mim, que eu adoro fazer isso, coloca um coraçãozinho aí do lado do mais. Se você for mais rústico, você circula esse mais. Mas dá um jeito de grifar isso aí. Essa palavra é importantíssima. Essa conjunção adversativa é usada para indicar oposição, contraste, ressalva. O homem não é justificado por obras da lei, mas é justificado pela obra de Cristo na cruz. Aí está a nossa esperança. Na história de uma humanidade caída, existe espaço para um Deus que coloca um mais. O Senhor é bom. Paulo utiliza, então, os primeiros 3 capítulos de Romano para evidenciar que o homem precisa de um Salvador. É isso que nós estamos fazendo aqui ao longo dessas semanas. Nós precisamos de um Salvador. E essa é a primeira notícia do Evangelho. Não adianta. Se você não souber que está se afogando, não vai adiantar alguém te estender uma boia para que você segure nela. Essa é a primeira notícia do Evangelho, saber quem nós somos sem Deus. Saber que estamos perdidos e por isso necessitamos desesperadamente de um Salvador. A partir das próximas semanas nós vamos ver como que nós somos salvos, como que a nossa salvação é desenvolvida. Mas eu tenho certeza que toda a graça que vai ser liberada aqui ao longo dessas próximas semanas, ela vai ser ainda mais cativante, com essa plena consciência de que a gente nem merecia estar sentado nesse banco.
com a plena consciência de que sim, somos culpados e maus e dependentes desse Deus que é bom. E eu encerro então esse sermão com a mesma frase que eu usei no último sermão. Quanto mais você reconhece a sua feiura, mais beleza você encontrará na obra de Cristo.